Se você conhece a Borgonha, você sabe que lá o Chardonnay faz os brancos mais cobiçados do mundo e o Pinot Noir faz os tintos mais caros do planeta. Mas e se eu te dissesse que existe uma terceira uva na Borgonha, que foi plantada por séculos naquela região e que praticamente todo mundo ignorou? Uma uva que não tinha uma denominação própria e que era usada para fazer Kir, é aquele drink com licor de groselha que é famoso na Borgonha. Que sozinha ninguém achava que ela merecia lá muita atenção. Produzia muito. Muito bem, essa uva se chama Ligoté e hoje você vai entender por que ela merece muito mais do que o que ela tem recebido. Então roda a vinheta e simbora para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. E se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier e eu sou formado e moro aqui em Bordeaux também. Nesse canal a gente fala sobre vinho e tudo que envolve esse maravilhoso mundo dessa bebida maravilhosa. Claro, com foco em vinhos aqui da França, de Bordeaux também, porque é aqui que eu tô, certo? O Aligoté é uma uva branca da Borgonha. Não é nova, não chegou de fora, e ela está documentada na região desde o século XVII. Nasceu ali e é um cruzamento natural entre o Pinot Noir e o Gouais Blanc. Tecnicamente faz dela irmã do Chardonnay. Pensa nisso, irmã do Chardonnay. É o mesmo pai, a mesma região, a mesma história, só que um dos filhos virou a estrela e o outro ficou no corredor esperando a vez. O aligoté era plantado por toda a Borgonha durante séculos, mas nos solos que sobravam nas encostas, menos nobres, nas parcelas que o Chardonnay não queria, vamos dizer assim. E ele foi crescendo com essa fama. Uva de uma acidez relativamente agressiva, um vinho simples, sem complexidade, vigorosa demais, bom para cortar com licor, mas não para ser degustado com atenção. E esse preconceito durou décadas e dura até hoje, mas tá aqui o principal problema. O aligoté não era necessariamente inferior, só que ele estava realmente sendo mal manejado e nos lugares errados. Processo que acontece em diversos lugares aqui na França, inclusive, tá? Bordeaux tem algumas dessas histórias com algumas dessas castas aí esquecidas, mas isso é história para um outro vídeo. E aqui é o ponto a bater na tecla de fato. Ele é naturalmente vigoroso, ou seja, quer crescer, quer produzir. Os cachos são mais numerosos, as bagas são um pouquinho maiores que as do Chardonnay. E quanto mais você deixa a videira produzir, mais ela vai diluir tudo. Concentração, acidez, aromas, o vinho vai ficar mais vazio, um pouquinho mais aguado e sem caráter. E foi esse aligoté aí, vigoroso, sem muito controle de produção, plantado nos lugares que não eram ideais, ou seja, muita acidez, amadurecia pouco, que pegou essa má fama. Porém, quando o Vigneron ele tem um manejo cuidadoso, ele limita a produção e ele planta num lugar interessante, essa mesma uva pode sim contar uma história bem diferente. Então, o que é um aligoté bem trabalhado de verdade? É um branco de acidez relativamente alta e natural. Aromas de limão, lima, aquela casca de laranja, maçã verde, com toques florais, acácia, às vezes flor branca. Não é muito distante do Chardonnay, mas o que muda mesmo é a textura que não é a do Chardonnay. Não tem aquela riqueza, aquela gordurinha que a gente está acostumado no Chardonnay. Mas tem algo que o Chardonnay às vezes perde. Atenção, precisão, vivacidade. E tem mais, o aligoté jovem é varietal, você sente a uva ali falando, porém, com alguns anos de garrafa, a uva dá uma recuada e esse terroir começa a se expressar também. É uma uva que pode surpreender quem tem paciência, justamente porque a acidez está lá e isso é um fator importantíssimo para envelhecer vinhos, não apenas brancos, tintos também, mas principalmente em brancos, já que eles não têm taninos. É até engraçado quando a gente fala da Borgonha, porque eu estou aqui fazendo esse vídeo sobre o aligoté, mas para mim também foi uma surpresa, de um certo modo, quando a gente começa a estudar a Borgonha, a gente começa a entender a região, e a gente percebe que tinha muito mais coisa ali acontecendo na Borgonha daquilo que hoje a gente simplifica com o Pinot Noir e com o Chardonnay. Então, desde castas, que bom, como é o caso do aligoté, está lá, existe até hoje, até castas que eram plantadas antes e que foram, enfim, removidas, assim como, de um certo modo, todas as regiões da França.
Porém, saber, por exemplo, que existe Sauvignon Blanc plantado na Borgonha e o caso do Aligoté deixa as coisas ainda mais interessantes quando a gente quer saber mais sobre essa região que é tão famosa e que as pessoas, obviamente, automaticamente vão sempre linkar, seja como Pinot Noir, no vermelho, tinto, desculpa, ou como Chardonnay, no branco. E foi justamente esse redescobrimento também que mudou um pouco a história do Aligoté. Que existe um lugar na Borgonha, uma vila pequena, quase anônima, que apostou tudo nessa uva quando ninguém mais queria. E esse lugar se chama Bouzeron. Bouzeron fica no norte da Côte Chalonnaise, que é a sub-região ao sul da famosa Côte d'Or, onde os preços são mais acessíveis e os terroirs ainda guardam algumas coisinhas ali escondidas. Bem perto de Ruy e de Chassagne-Montrachet, você sabe o que é Chassagne-Montrachet, certo, borgonheiro? Uma das apelações aí, denominações, desculpa, de Chardonnay, que são uma das mais famosas da Borgonha, e Bouzeron está ali do lado. Não é um lugar esquecido no mapa, é uma vila com vizinhos bem nobres. Que escolheu a sua própria identidade. E essa identidade vem de longe, muito antes mesmo do vinho e muito antes da denominação de origem. Bouzeron optou por fazer com o Aligoté aquilo que todo o resto da Borgonha fez com o Chardonnay e com o Pinot Noir. Fazer a uva crescer nas partes mais altas das encostas, onde os solos são mais finos, são mais pobres, tem muito mais calcário, e é justamente essa pobreza de solo que vai fazer a diferença para qualquer uva, mas ainda mais para o Aligoté. Solo pobre obriga a videira a trabalhar, a buscar, a se concentrar. Em vez de produzir muito, ela vai produzir com muito mais intensidade. É onde esse Aligoté vai encontrar sua melhor versão. Porém, uma coisa também importante é a poda, que é feita lá toda em gobelet. É uma poda em taça, que é uma forma tradicional de poda, um pouco diferente, acho que a gente quase nem vê no Brasil. Tem essa poda também no Beaujolais e também nos lugares específicos do Vale do Rhône. Ela limita ainda mais a produção por videira. E o que torna Bouzeron único é simples. É Borgonha, mas é a única denominação village da Borgonha dedicada exclusivamente ao Aligoté. Uma denominação que foi criada em 97 e reconhecida em 1998. E por trás dessa conquista tem um nome que eu acho que você precisa conhecer, se ainda não conhece. Aubert de Villaine. Escuta aí bem. Aubert de Villaine foi por décadas o co-diretor do Domaine de la Romanée-Conti. Aquele mesmo, o domain mais famoso do mundo, mais cobiçado e mais caro do mundo. Inclusive com um novo recorde sendo batido esse ano aí de uma garrafa de 1945 sendo vendida num leilão por mais de 800 mil euros. Absurdo. Vigneron é engraçado, né? Porque ele sempre tem essas particularidades. O homem que poderia ter, sei lá, dedicado toda a sua vida só ali aos grands crus da Borgonha, mais icônicos do planeta, mas que escolheu também acreditar no Aligoté desde os anos 70, tá? E junto com a sua esposa Pamela, eles criaram o Domaine de Villaine, em Bouzeron. Não como um projeto secundário, tá? Mas como uma declaração de princípio. Uma declaração de que o Aligoté, no lugar certo, com o solo certo, com o manejo certo, merecia ser levado tão a sério, até mesmo por um produtor de um Grand Cru da Borgonha. Um Vigneron do topo do mundo, levantando a bandeira de uma uva que todo mundo mesmo tinha mais muito interesse e que havia esquecido. O problema nunca foi o Aligoté. O problema era o que estavam fazendo com ele. Acho que o Domaine de Villaine é a prova de que o Aligoté não é uma uva de segunda linha, mas talvez uma uva de segunda chance. Então por que o Aligoté ainda é tão pouco falado? Parte disso aí é a história que eu acabei de contar, né? Décadas de plantio sem muito controle, de rendimento, nos solos ali que não eram geralmente os mais adequados. Cria uma reputação que é difícil de apagar. Parte, e boa parte, é mercado. O Chardonnay da Borgonha tem uma demanda global absurda. E o Aligoté, bem longe disso. Além de representar hoje, né, menos de 6% do vinhedo da Borgonha, contra mais de metade do Chardonnay. Por que você mudaria o que está funcionando, né? E as decisões também no vinhedo nunca são para amanhã, né? Sempre para o futuro. A verdade é que quando você coloca essa uva em Bouzeron, solos de calcário, em altitude, com a exposição certa, uma acidez que parecia agressiva, ela vai virar uma espinha dorsal de um branco de verdade, com certeza. Mas isso não quer dizer que o produtor está disposto a mudar toda a produção dele para
plantar mais Aligoté lá no meio dos chardonnays dele, que vendem tão bem e que ele ganha bastante dinheiro com isso. E antes da gente ir para a degustação, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você quiser receber conteúdo de vinho com muita qualidade toda semana direto no seu e-mail, eu tenho aqui uma newsletter no Substack. Toda semana um texto novo, às vezes 2, sem algoritmo, sem feed. O link tá aqui na descrição. É só se inscrever lá e você vai ficar por dentro do que acontece em tempo real por aqui. Além de que lá eu escrevo aí sobre coisas que não necessariamente são muito legais de falar em vídeo. Além de que lá eu dou uma filosofada um pouco maior também. E mais um recado, se você quiser ir além e aprender mais sobre vinho de verdade, eu tenho também uma loja lá no Hotmart com materiais para te ajudar nessa sua jornada. Aos poucos eu tenho colocado lá mais coisas, o último que saiu foi um e-book sobre champanhe. Vou deixar o link aqui também na descrição, dá lá uma olhada. E se você quiser saber disso, ajudar a saber mais sobre vinho, você vai estar ajudando também o canal, apoiando financeiramente, beleza? É um material que eu faço com muito carinho, espero que vocês gostem. Vamos degustar vinho? Bora! Bom, muito bem, o que nós vamos degustar num vídeo sobre Bouzeron e sobre Aligoté. Vamos degustar um vinho de Bouzeron, Aligoté, claro. Mas qual vinho? Bom, o vinho do cara. Domaine de Vilaine, Bouzeron. Pois é, o vinho do nosso amigo Aubert de Vilaine. E é isso aí, eu nunca provei o vinho, eu sempre só escutei muito falar. Sempre todo mundo conta justamente esta anedota, dizendo, ó, Bouzeron, mas não é qualquer um Bouzeron, é do Domaine de Vilaine, a propriedade do nosso querido Aubert de Vilaine, do Domaine de la Romanée Conti, etc. É um 2021, eu acho que já vai ter aí algum tempinho, né, na garrafa, então vamos falar aí vai de 5 anos quase, acho que já vai estar com algumas coisas interessantes. Bom, o que a gente pode falar do Domaine de Vilaine, além disso, né, que já endossa quase tudo. Hoje ele é uma propriedade, bom, que existe desde os anos 70, não tem parcelas apenas em Bouzeron, hoje tem também em Rouy, tem próprio Côte Chalonnaise também que eles fazem, ou seja, com Chardonnay, etc. Eles são bem focados mesmo em Bouzeron, é onde tudo começou, são mais ou menos aí 20 hectares que eles têm de vinha. O que eu queria dizer sobre isso aqui? Deste vinho, agora eu tô me esquecendo. Que é um vinho que segue as mesmas maneiras de vinificar, vamos falar assim, né, do Domaine de la Romanée Conti. Já não usa pesticidas, não usa mais nenhum tipo de material químico no vinhedo desde muito tempo. Tem certificação orgânica desde os anos 90, então é bastante tempo, na época isso não era nem moda. Assim como o Domaine de la Romanée Conti, né, coisas que a gente vê que eles sempre tiveram atrás disso, sempre tiveram atrás de ter um super respeito e uma aproximação assim com o terroir de uma maneira bem diferente. Usam sulfite, etc. Não é um vinho natural, mas é um vinho que segue bastante o princípio de biodinâmica e de vinho orgânico. Aliás, se você quiser saber mais sobre vinho biodinâmico, vinho orgânico e mesmo vinho natural, eu tenho uma série aqui no canal falando só sobre isso. E eu acho que eles estão bem legais, porque são vídeos aí que não estão muito compridos e você consegue ter uma boa ideia do que quer dizer tudo isso daí na minha maneira de explicar tudo isso. Beleza? Coisa importante antes de abrir para vocês saberem. Existe a denominação de origem Bourgogne Aligoté, que ela pode ser feita em toda a região da Borgonha praticamente, ok? É a denominação regional, a gente fala. Ou seja, se você quiser plantar lá Aligoté na sua terra, você vai poder colocar como Bourgogne Aligoté. Porém, Bouzeron é realmente a única denominação daí já no nível village, ou seja, um nível mais acima de restrição, é só Aligoté. Não tem Premier Cru, não tem Grand Cru, não é essa a parada, mas é isso. Então, você consegue eventualmente achar Bourgogne Aligoté relativamente... Bom, é 6% do vinhedo, tá? O vinhedo já é pequeno, então eles vão sempre ser meio raros. Então, quando a gente fala do Domaine de Vilaine, é ainda um pouco mais raro, porque Bouzeron também é uma denominação de origem bem pequena. Vamos nessa! Vamos degustar? Porém, para degustar, eu preciso do meu abridor, que não está aqui, porque eu esqueci. Eu sou muito burro. Ou eu esqueço a taça, ou eu esqueço o abridor. Às vezes eu esqueço até o vinho. Abridor na mão. Vamos lá, vamos servir o cara. Um vinho 2021, né?
cor já um pouquinho mais dourado, mas ainda bem claro. Bastante reflexo verde nele. Parece um vinho mais jovem. Diria que 2021, às vezes, quando a gente abre um vinho branco, que a gente sabe que tem pouca intervenção, que a gente sabe que é um vinho que não é natural, mas pelo menos assim, de baixa intervenção, corre o risco assim, de sempre ver um vinho com uma coloração um pouco mais oxidada. Acho que esse aqui tá bem legal, tá? Tá bem realmente claro. Apesar de ter já de ser um pouco menos claro do que um vinho que seria mais jovem. Vamos ver nos aromas desse cara aqui? O que a gente consegue ver desse Bourgogne Ligotté? Eu estou com altas expectativas. Uau! Cara, como tá interessante. Ele passa por barrica, com certeza. Apesar de eu não ter visto se eles fazem isso, mas eu acho que com certeza eles passam por barrica, porque a gente tem aqui um aroma, mas é um aroma tão bonito, tão integrado. Não é aquela coisa do barricado que eu tô sentindo. É realmente uma flor de acácia, um toquezinho de mel, assim, bem interessante. Essa flor que é flor de acácia, ela é um pouco mais adocicada também. E tem um pouco de citronado. Mas é como se fosse assim uma certa, não é exatamente a casca de laranja, mas uma geleia de casca de laranja. Ah, que cheiro bonito. Amêndoa lascada. Coisas que com certeza aí vêm dessa mão do Vigneron trabalhando. Agora vem um lado de... Eu senti um limão siciliano, assim. Esse que veio aqui agora. Dá pra sentir que tem matéria aqui, só que é uma acidez que vem ali no nariz e eu já tô salivando. Vou dar o gole. Posso falar a real? Tô impressionado com esse vinho. Muito bom. E a sensação na boca não tem nada a ver com Chardonnay. Mas nada. Não sinto nada daquele gordinho. Ele é realmente na tensão, ele é realmente no vinho assim que é direto. Ele não faz assim, ó. O Chardonnay pra mim ele faz assim. Ele tem uma largura. Esse aqui ele fica aqui, ó. Ele é longo. Delícia esse vinho. É exatamente o tipo que eu gosto. Vocês aqui sabem que a acidez pra mim é algo muito importante. A gente sente que é um vinho com baixa intervenção, que o Vigneron seguiu ali a linha da uva e que muita coisa vem de terroir também, mas tem trabalho do Vigneron aqui de tentar exprimir o máximo possível. É um vinho gostoso, bem interessante. Os aromas são bem bonitos, uma acidez que me agrada bastante, só denotando mais uma vez que eu acho que os grandes Vignerons, trabalhando com grandes terroirs, podem sim fazer coisas extraordinárias mesmo para aquilo que muita gente aí não dá muita bola. Bourgogne Ligotté é um vinho diferente, mas é Borgonha e tem toda uma história por trás e que eu acho que vale a pena, se você tiver oportunidade, experimentar essa história. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a Borgonha, sobre essas características da Borgonha também. Se gostou, inclusive, deixa aí o seu like, por favor. Comenta, deixa aí embaixo, manda para quem você acha que pode gostar de vinho. E, obviamente, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, porque isso é importante demais para que eu continue produzindo conteúdo por aqui. Até o próximo vídeo. Santé!